Revelado, 3 histórias arrepiantes de terror que expuseram o lado sinistro do oculto EP. 180 Ana desembarcou na pequena cidade com o coração pesado. A morte da avó tinha deixado um vazio imenso, mas, por outro lado, também reacendeu seu compromisso em preservar a tradição familiar. Quando passou pelas igrejas de barro e as casas com telhas de barro no caminho, algo não estava certo. A luz do sol se escondia entre nuvens escuras, criando sombras que dançavam nas paredes das casas, como se quisessem contar segredos há muito guardados. Enquanto caminhava para casa, os murmúrios dos vizinhos pareciam mais intensos, mais afiados. Ela escutava palavras abruptas: maldição, injustiça, espíritos inquietos. O cheiro de terra molhada se mesclava com um odor, algo pesado, como fumaça de velas apagadas. Ao entrar na casa que havia carregado tantas memórias, Ana sentiu um arrepio na espinha, como se a casa estivesse a espreitar. A água benta que ela havia trazido parecia mais pesada em suas mãos, carregando um peso que ela nunca tivera sentido. À medida que as horas passavam, o crepitar das folhas secas lá fora se intensificava. O silêncio era quebrado por sussurros que pareciam ecoar do passado. Era a voz da avó que a chamava? Ou eram os espíritos da cidade, cansados das injustiças que há muito tempo se perpetuavam? Os olhos de Ana se encontravam com retratos antigos, os olhares familiares agora parecendo mais críticos, mais acusadores. Em um impulso, ela decidiu que precisava benzer a casa. A tradição a obrigava. Com um ramo de arruda na mão e a água benta, começou o ritual. Contudo, assim que fechou os olhos e pronunciou as palavras da bênção, sentiu um frio cortante atravessar seu corpo. A água benta que sempre trouxe conforto agora parecia repleta de algo maligno, algo escondido sob a superfície. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Depois da bênção, a tensão aumentava. Objetos desapareciam e voltavam, mas não da maneira que deviam. Ela acordava no meio da noite com a sensação de ser observada. O nó na garganta crescia, e sua fé começava a falhar, deixando espaço para uma inquietação nauseante. Com isso, Ana se lembrou da avó e de suas visitas discretas aos terreiros, das conversas em sussurros sobre a força de outra espiritualidade. Decidindo buscar respostas, foi até o terreiro mais próximo. A atmosfera estava carregada e, ao ser recebida, os olhares pareciam adivinhá-la. Ali, ela encontrou não só consolo, mas uma revelação: as práticas de sua avó não estavam mortas, elas pulsavam nas veias da cidade, esperando por um novo portador da tradição. Na véspera do dia de finados, os tambores começaram a tocar, reunindo todos em uma celebração de rituais de cura e lembrança, onde as separações entre a fé pareciam se dissolver. Mas, quando a água benta fez sua presença ser questionada, um grito ecoou na noite, surto de um passado que se recusava a ser esquecido. O peso da dúvida sufocava Ana enquanto ela questionava: o que realmente protege uma família? Seria a fé uma cortina ou a verdadeira essência de sua história? Os sussurros aumentavam, e a batalha espiritual estava apenas começando. Ana mal dormiu naquela noite. O batucar dos tambores reverberava em sua mente, mas não trazia o conforto esperado. Em vez disso, parecia um chamado à ação, um sinal de que algo precisava ser feito. O grito que ecoou no ar ainda estava fresco em seus ouvidos, como um aviso de que as forças que não podiam ser vistas estavam se agitando. Após a festa, enquanto o sol começava a raiar, filtrando uma luz pálida pelas janelas empoeiradas, Ana decidiu que precisava voltar ao terreiro. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, as sombras se estendiam em direções estranhas, parecendo chamá-la para seguir caminhos escondidos. Ela sentia as paredes da cidade observando-a, como se toda a história daquelas casas quisesse sussurrar segredos que ela não estava pronta para ouvir. Ao chegar, encontrou os membros da congregação reunidos em círculo. Maria, a líder, a avistou e acenou com um gesto que misturava empatia e urgência.
Ana se aproximou, e seus olhos se encontraram. Sua avó sempre dizia que os espíritos não são fáceis de lidar, Ana. Existem forças em sua linhagem. Você sente algo diferente ultimamente, não é? A confirmação de sua intuição a fez tremer. Sim, sinto uma presença. Algo não está certo na minha casa. Maria a conduziu para um canto mais reservado do terreiro, longe dos olhares curiosos. Você precisa saber que sua avó não apenas praticou rituais, ela também fez um pacto para proteger a família, e talvez o que ela deixou para você seja mais complexo do que você imagina. Ana franziu a testa, com dúvidas tomando conta de sua mente. O que seria esse pacto? O que realmente estava sendo oculto sob as tradições familiares, na água benta, nas rezas ou até mesmo nas promessas feitas há décadas? O olhar de Maria se intensificou e ela continuou. Os espíritos da sua avó são protetores, mas também podem se voltar contra aqueles que desrespeitam a linhagem se não forem guiados corretamente. Você precisa entender tudo para não se perder. O ritual de hoje à noite revelará esses laços. À medida que os preparativos para o ritual avançavam, uma tensão palpável preenchia o espaço. Ana percebeu que, conforme a noite se aproximava, sua ansiedade aumentava. O ar estava denso e carregado, como se estivesse prestes a estourar. Enquanto todos se organizavam, Ana avistou uma figura familiar à distância, um velho amigo de infância, Miguel, que costumava brincar nas ruas ao seu lado. Ele estava de costas, como se tivesse perdido o interesse no que acontecia ao redor. Uma onda de nostalgia a envolveu, mas a felicidade logo se transformou em confusão ao ver que Miguel não parecia mais o mesmo, sua postura estava tensa, e a maneira como movia a cabeça indicava que vivia um conflito interno. Ana, ele gritou, virando-se rapidamente para ela. Seus olhos estavam inquietos, como se estivesse fugindo de algo invisível. Você precisa cuidar de si mesma. Não confie em qualquer um aqui. Há pessoas que têm interesse em seu passado, e não é por lástima. As palavras de Miguel eram como uma lâmina cortante, e uma sensação de urgência apoderou-se de Ana. O que você quer dizer? Ela se aproximou, mas ele recuou, a expressão aterrorizada. Não podemos falar aqui, tudo pode acontecer, e eu não quero que você fique envolvida mais do que já está. Ele olhou ao redor, como se temesse estar sendo vigiado. A intensidade no ar crescia, e Ana sentia que a verdade sobre sua avó e os segredos mais obscuros de sua família estavam à beira de serem revelados. Algo pressentia que a noite guardava perigos ainda maiores do que imaginava. Um eco distante de risadas e suspiros prenunciava o ritual ao qual se preparavam, mas o aviso de Miguel não saía de sua mente. O que você está tentando me dizer, Miguel? Ela pressionou, seguras de que seu tempo estava se esgotando. Ele hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. As vozes do passado vão cobrar um preço, e você não está pronta para pagá-lo. Ana ficou paralisada, enquanto um tremor de desespero percorria seu corpo. Nessa noite, as velhas histórias se entrelaçariam com novas revelações, e tudo o que ela conhecia na sua vida poderia mudar para sempre. Quando a lua cheia surgiu totalmente no céu, banhando o terreiro em uma luz prateada, Ana se preparou para o ritual, com a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha de ser encontrada. Enquanto sua avó parecia observá-la do além, a pergunta se formou na mente dela: até onde você iria para defender os seus? A lua iluminava o terreiro como um farol em meio à penumbra. Os membros da congregação estavam alinhados em um círculo, cada um segurando velas que tremulavam com o vento frio da noite. O cheiro de ervas queimadas pairava no ar, e Ana podia sentir a energia pulsando ao seu redor, como se as sombras ao seu redor estivessem vivas, observando, esperando. Todo o ritual parecia vibrar com uma inquietude que aumentava a cada momento. Maria foi a primeira a falar, com um tom solene, quase respeitoso. Hoje à noite, vamos nos conectar com os espíritos que habitam nossa linhagem. Ana, você é a chave para nossa compreensão. Precisamos de você para desvendar o que está escondido. Eu? Ana quase sussurrou, sentindo a pressão aumenta. Mas o que isso significa? Maria não respondeu de imediato. Ao invés disso, começou a traçar figuras no chão com uma pedra amarelada, revestindo o espaço com símbolos que pareciam se agitar ao nível de seus pés.
Enquanto isso, uma multidão de memórias corou a mente de Ana, risadas em tardes ensolaradas, o abraço caloroso de sua avó e os contos sobre ancestrais que pareciam agora tão distantes e estranhos. A ideia de ser o centro daquilo a assustava. Miguel estava à margem do círculo, visivelmente inquieto. Ele balançou a cabeça, como se tentasse se afastar de uma verdade que a consumia. Ana olhou para ele, buscando uma faísca de conforto, mas o temor estampado em seu rosto fez seu estômago se apertar ainda mais. Às vezes, os espíritos não trazem apenas proteção. Algumas histórias estão ligadas a maldições, e devemos ter cuidado, ele avisou, baixando a voz. Você sente o peso do que eles deixaram? Mais um passo, e Ana sentiu como se o chão se tornasse instável. Ela fechou os olhos. Uma onda de visões a envolveu. Viu sua avó jovem, lágrimas nos olhos, murmurando palavras incompreensíveis, seguidas de imagens de um altar secreto, invocações antigas e um medalhão reluzente pulsando com uma luz cada vez mais ameaçadora. Precisamos de sua energia, Ana, Maria insistiu. Se você não se conectar com eles, eles não conseguirão se manifestar. No fundo de sua mente, uma voz suplicava, não faça isso. O preço é alto. Era a mesma voz que Miguel tentava gritar antes. Aquela agora não podia ignorar. Os sons dos tambores se intensificaram, e a multidão ao redor começou a cantar em uníssono, um canto soturno que reverberou pelo ar. Cada batida parecia atingir seu coração, como uma chamada para algo que ela não queria ouvir. A lua cheia, agora alta, iluminava o rosto de Ana, e os rostos dos fiéis pareciam distorcer-se, absorvendo o misticismo que o cercava. E então ela sentiu, de verdade, a presença. Um frio atravessou seu corpo, e ela soube que os tempos sombrios da sua família estavam despertando. A conexão que tanto temia agora a cercava como um manto pesado. Pague o preço, Ana, Maria exclamou com uma voz que ecoava firme e distante, como um eco no abismo. Mas, em vez de se sentir próxima, a verdade a afastava. Tudo em que acreditava, suas convicções e seus medos, confrontavam-se num turbilhão de incertezas. As palavras de Miguel ecoaram novamente em sua cabeça. Você não está pronta para apagá-lo. Certa de que o ritual tomava um desenlace perigoso, Ana decidiu interromper. Mergulhou no centro daquela conexão elétrica, pronta para quebrar o ciclo antes que pudesse se tornar irreversível. Mas quando estava prestes a gritar, uma dor cortante atravessou seu coração e os tambores pararam abruptamente. Um profundo silêncio caiu sobre todos, e a lua parecendo observar com curiosidade. Ana sentiu que o mundo à sua volta ficasse travado, os olhos dos congregados fixos nela, como se aguardassem uma decisão. A participação dela nesta dança sombria já estava selada. Então, uma voz ecoou no ar, suave, mas penetrante, reverberando em sua mente. Ana, escolha, está disposta a desvendar os segredos ou deseja que eles permaneçam ocultos? A pressão de todas aquelas almas cercava-a, e o peso das expectativas tornava-se insuportável. A noite estava longe de terminar, e Ana estava à beira de uma escolha que poderia definir não apenas seu destino, mas todo o legado de sua família. E enquanto seu coração pulsava com a verdade do passado, um grito ecoou de dentro dela, abrindo espaço para uma nova pergunta: até que ponto você iria para proteger aqueles que ama? O silêncio foi como um grito ensurdecedor no coração de Ana. Sua mente girava, entrelaçando memórias e temores em uma teia apertada. Ela olhou para os rostos dos membros da congregação, cada um deles esperando uma resposta que parecia insuportável. O brilho fraco das velas dançava em seus olhos, e aquela atmosfera impregnada de expectativa a pressionava como uma onda prestes a arrebentar. Miguel, ainda à beira do círculo, lançou um olhar feroz e protetor. Ana, não faça isso! Ele moveu-se, como se quisesse quebrar a barreira invisível que o separava, mas foi detido por um puxão invisível na própria energia do ritual. Escolha, Ana. Não há retorno, a voz continuou, ecoando ainda mais profundamente dentro dela, como se a sombra de um ancestral perdido estivesse falando. Ela sentiu o frio se aprofundar em seu ser. As lembranças que antes eram doces se tornaram amargas, como se a verdade que tinha buscado fosse agora a espada que poderia cortar seu cordão umbilical com a linhagem. Seria ela a salvadora ou a destruidora? Ana hesitou.
Precisava de tempo, de um momento para se libertar daquele jogo que não escolhera. Mas a pressão ao seu redor aumentava, as velas tremulavam freneticamente, e os olhos dos congregados pareciam cavar em sua alma. Você pode ser a chave para liberar ou prender, disse Maria, agora sua voz soando mais alta, mais intensa. Os espíritos estão impacientes. A aura de tensão quase podíamos tocar, o ar estava pesado como se o universo contivesse a respiração. Ali, naquela noite, Ana percebeu que suas escolhas não afetariam apenas a ela, mas possivelmente a todos ao seu redor. Toda a sua família carregava um fardo que ela nunca soubera que existia, e agora se via no centro desse furacão. Então, uma nova visão a atingiu, a imagem de seu avô, com seus olhos cansados, murmurando um aviso místico. Ela viu os rostos de familiaridade, mudando-se em sombras, sussurrando palavras que não conseguia entender. Você não pode fugir do que é seu por direito. Gritou uma presença dentro de sua cabeça, uma voz que ecoava a dor do que havia sido reprimido há gerações. A verdade é um preço a se pagar. Ana estremeceu. O que estava em jogo era mais do que um simples ritual. Era o legado da sua família, um fardo que ela não procurava, mas que agora se tornava impossível de ignorar. Ela tinha uma decisão a tomar. Respiração apressada, fechou os olhos. Se eu escolher, o que acontecerá com vocês? Com Miguel? A pergunta escapuliu-se, carregada de um desespero que a deixava vulnerável. A resposta foi rápida e direta. Se você escolher o caminho da verdade, estará pronta para o que vier. Mas se você ceder ao medo, perderá tudo. A realidade daquelas palavras implodiu dentro dela. O terror e a adrenalina a invadiam, mas uma chama de coragem começava a se acender no fundo de seu ser. Com um último olhar para Miguel, sentiu uma conexão forte e irresistível, um vínculo que transcendia o medo. A história dela estava sendo escrita ali e agora. Está feito, disse ela, um sussurro que brotava de sua determinação. Que os espíritos se revelem. Mas antes que pudesse concluir sua invocação, um estrondo cortou o ar como um trovão. A terra sob os pés deles começou a tremer, e as velas se apagaram. A lua parecia desviada, uma sombra cobrindo-a rapidamente. Não! Você não sabe o que isso significa! Gritou Miguel com pânico. Mas já era tarde. Uma presença forte e ameaçadora começou a emergir do solo, e Ana sentiu uma onda desesperada de poder. A escolha havia sido feita, mas a consequência revelaria um lado sombrio que ela nunca poderia imaginar. E no meio do caos que se desenrolava, a única pergunta que restava era: o que se libertaria quando as correntes do passado finalmente se rompem? A terra ainda tremia, como se as profundezas de um abismo se revoltassem contra a escolha de Ana. O ar estava carregado de uma eletricidade que cortava a pele, e as sombras ganhavam vida, dançando de forma errática ao redor do círculo. Ana abriu os olhos em um misto de terror e determinação, encarando o núcleo daquela energia incontrolável. Uma névoa espessa começou a se materializar na frente dela. Os murmúrios ampliavam-se, arrastando palavras desconhecidas, ecos de vozes que nem de longe pareciam humanas. Era um chamado, um coro de almas sedentas que buscavam reconhecimento. Ana percebeu que a decisão que tomara não era apenas uma invocação, era uma convocação de tudo que estava há muito tempo esquecido. Miguel! Gritou, tentando cortar o caos com a força de seu amor, mas a sua voz somava-se ao turbilhão. Ele estava em pé, imóvel, sua expressão era um misto de horror e urgência. Ana, volte! O que você fez? A preocupação dele reverberava na escuridão, mas Ana sabia que não havia como voltar atrás. O chão sob ela se fendeu, e uma fenda surgiu, como uma boca aberta se preparando para engoli-la. O vento uivava e as chamas que antes dançavam se transformaram em labaredas violentas. A congregação estava paralisada, seus olhares fixos em Ana, e o que uma vez foi um espaço sagrado agora parecia um campo de batalha entre dois mundos. Escute-me, espíritos! Ana tentou reafirmar sua presença, sua voz agora soando mais forte, mais clara. Não estou aqui para ferir. Estou aqui para entender. A resposta veio em forma de um grito ensurdecedor, varrendo todo o espaço sagrado e arremessando as velas pelas paredes.
O som era como o choro de um lobo, cheio de dor e de uma necessidade desesperadora. Então, uma figura apareceu entre as sombras que se moviam, uma silhueta familiar que fez o coração de Ana parar. Era seu avô, mas não como ela o lembrava. Sua imagem estava distorcida, seu olhar era um abismo profundo de tristeza e fúria. Ana, você não deveria ter chamado. A voz dele era um sussurro arrastado, como o vento entre árvores secas. A verdade que você busca pode trazer a ruína. Você está preparada para o que se revelará? O medo subiu pela espinha de Ana, mas a necessidade de descobrir o que estava oculto a impulsionava. Se eu não souber agora, serei presa para sempre. O que está errado? O que nos separou? A fenda no chão se alargou ainda mais, e rostos distorcidos começaram a emergir de dentro dela, como se o próprio solo se abrisse para deixar escapar almas atormentadas. As cores ao redor se intensificaram, e Ana ficou enternecida por um misto de dor e compaixão por aquelas almas sufocadas. Você só verá se tiver coragem de enfrentar o que não se quer lembrar. Gritou a silhueta do avô, agora perdendo o formato humano, transformando-se em um borrão de sombras. Ana hesitou, o peso da escolha pairando. O olhar de Miguel se estreitou, e ela percebeu que mais do que seus próprios medos, havia uma expectativa coletiva na congregação. Todas as suas vidas estavam entrelaçadas em um único destino. Sabia que precisa olhar para a verdade que viria. Sim. Estou pronta! Gritou, a determinação pulsando em sua voz. E num instante, as almas se ergueram, e o ciclo da linhagem de sua família começou a girar, indicando que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas no fundo, outra pergunta se formava em seu íntimo: e se essa verdade fosse mais do que podia suportar? E com esse pensamento, a névoa densa se condensou, e um novo grito cortou o ar, dessa vez ensurdeceria até mesmo o silêncio. O que Ana não conseguiu ver foi que o terreno sob os pés dela também começava a se abrir, revelando um abismo que poderia levar a algo além da compreensão. O que estava realmente à espreita nas profundezas da verdade? O caos tomou conta do ar, e a atmosfera se tornou pulsante. Ana sentia o calor das chamas e a pressão das almas, como se estivesse sendo comprimida entre mundos. Ela fechou os olhos por um instante, buscando coragem. Quando os abriu novamente, a névoa estava mais densa, e as sombras que dançavam agora se moviam com mais urgência, como se atraídas por um propósito maligno. Ana! Miguel gritou, sua voz soando como um eco distante. Cuidado! Não se aproxime mais! Mas ela não podia recuar. Algo a puxava para o centro da fenda, como se ela fosse o centro de um portal sedento por sangue e dor. Os rostos que emergiam do abismo eram distorcidos, vozes ecoando um tormento sem fim. Eram os familiares, os perdidos, aqueles que haviam sido esquecidos nas esquinas da memória. Ele estava entre eles, não o avô falecido que ela conhecera, mas a essência de sua dor e suas experiências, misturadas com a de outros, formando uma rede de desespero. Uma mulher, com olhos inflamados e expressão de agonia, estendeu as mãos em direção a Ana. Você não pode trazer a verdade se não aceitar o sacrifício. Para entender, você deve perder. O aviso não era só uma ameaça, era um grito desesperado para que ela se protegesse. Ana sentiu seu coração disparar. O que significava aceitar a verdade? E que sacrifícios seriam necessários? Espermatozoides de terror se contorciam em sua mente, afastando-a de qualquer dúvida, mas a voz de seu avô ressoou de novo, agora mais forte. Ana, lembre-se de quem você é. Você não está sozinha. A multidão ao seu redor começou a murmurar, dividida entre o desejo de ouvir a verdade e o medo do que isso poderia significar. Os olhares eram de desespero e esperança ao mesmo tempo. Naquele momento, Ana entendeu que mais do que sua própria linha de sangue estava em jogo, era todo o legado de sua família, suas tristezas, suas mágoas acumuladas ao longo dos anos. Sejam todos bem-vindos novamente! Gritou uma voz poderosa, penetrando o caos como um raio. Um homem coberto de sombras se materializou na borda da fenda, seu sorriso envolto em mistério e malícia. Vamos? Prontos para desvendar os segredos que cada um de vocês carrega? A verdade é uma faca de dois gumes, e quem realmente a busca, pode encontrar muito mais do que o que pensou. As almas começaram a se contorcer e gritar,
uma sinfonia de dor que preenchia todo o recinto. A partir do abismo, surgiram imagens, sonhos não realizados, amores perdidos, e traições horrendas. Tudo isso surgiu na mente de Ana como flashes, uma enxurrada incontrolável que a fez cair de joelhos. Ela sentiu, a verdade que ardia em sua essência. Então, as chamas mudaram de cor, virando azul elétrico, e tudo ao redor parecia se aproximar vertiginosamente. Ana se levantou, determinado a não ser uma mera espectadora de sua própria vida. Estou pronta para o que quer que venha. Eu não vou fugir mais, declarou com um fervor renovado. Um trovão explodiu do abismo, e as sombras começaram a se dispersar, revelando o que estava escondido. Entre as almas, uma figura se destacou. Ela não era uma estranha, era sua mãe, cujos olhos transbordavam uma dor que Ana não sabia que existia. Minha filha, a voz dela soou como uma melodia triste, repleta de nostalgia e amor. Você não deveria estar aqui. Por que você se foi? Ana respondeu, a ira e a tristeza transbordando. O que foi tão terrível que você não pôde enfrentar? A figura, agora mais nítida, começou a se desfazer. A verdade de nossa família é pesada demais para ser carregada por você, mas precisa ser revelada. Você terá que escolher. Com as últimas palavras, o solo sob ela começou a se desintegrar, e o abismo se abriu ainda mais, levando cada vez mais luz e sombras em um vórtice. Ana estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo, mas uma pergunta assombrava sua mente. O que ela estava disposta a perder para descobrir a verdade? Então, o que a aguardava nas entranhas desse abismo? Ana sentiu o chão se desintegrar sob seus pés, como se cada parte do seu ser estivesse se separando em fragmentos de dor e confusão. As vozes a rodeavam, sussurrando segredos obscuros e histórias desoladoras. Era um coro de lamentos, cada eco mais intenso que o anterior, tentando capturar sua atenção, como se as almas quisessem gritar algo crucial que ela precisava ouvir. Você é nossa esperança. Uma voz, mais clara que as demais, se destacou. Era seu avô, agora com aparência mais jovem, como se tivesse voltado a um tempo antes das tragédias da família. Você tem o poder de quebrar esse ciclo. O medo começou a se transformar em um peso, e Ana sentiu seu estômago se revirar. Ela queria acreditar nas palavras dele, mas o desespero a cercava. Mas como? O que você quer que eu faça? O avô apontou para a mãe, cuja imagem dançava entre as chamas azuis. Ela tem a chave. Mas você deve ir mais fundo, até o cerne da dor que fez sua mãe fugir. Somente assim poderá libertá-la. Uma onda de determinação a atravessou, e, obedecendo a um impulso inexplicável, Ana avançou em direção ao portal, sem saber o que encontraria além dali. À medida que se aproximava, a escuridão tomou forma, revelando memórias que não eram apenas dela, mas de sua família inteira. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana enquanto flashes de uma infância feliz se misturavam com momentos de desgosto. Lembranças de risadas, mas também de gritos e lágrimas. Ela viu sua mãe, não apenas como a mulher que havia deixado sua vida, mas como uma criança assustada, buscando refúgio em um mundo que não a compreendia. Por favor, não! Ana gritou, afligida. Não me leve a isso! Mas ciências antigas e verdades ocultas não levavam em conta as súplicas humanas, eram imparciais. A obscuridade a envolveu, e, de repente, Ana se viu em uma sala familiar à casa da avó. Cada objeto, cada parede, tinha uma história a contar, e essas histórias estavam carregadas de segredos que não deviam ser lembrados. Diga a verdade, mãe! Ana implorou, com as palavras saindo como um sussurro entre lágrimas e raiva. Por que você se foi? O que você temia tanto? A luz que emanava da figura de sua mãe começou a brilhar intensamente, e ela tomou forma novamente. A verdade é uma prisão, Ana. Não é algo que se possa simplesmente liberar. Você não sabe o peso que isso carrega. O peso. Ana sentiu sua voz crescendo, como um grito de guerra. Eu não tenho medo. Se é verdade que eu preciso perder algo, que assim seja. Quero saber a verdade. As sombras ao redor começaram a girar, tão rápidas quanto ventos furiosos. As vozes foram silenciadas, e um silêncio opressivo tomou conta do espaço.
Ana se preparou, determinada a enfrentar o que quer que estivesse por vir, segurando firme na certeza de que precisava saber. Então, como um estalo, a realidade se transformou. Figuras sombrias surgiram como hologramas, revelando eventos traumáticos e decisões dolorosas de sua mãe. Ana viu o momento exato em que sua mãe decidiu partir, sem olhar para trás. Sentiu sua dor e o embate de escolhas, um tumulto emocional a deixou em choque. É isso que você fez? É esse o legado que quero? Ana se questionou, absorvendo a intensidade do que via. Mas a resposta não viria facilmente, o abismo estava longe de terminar sua revelação. E de repente, a figura da mãe se desfez em 1000 pedacinhos, como cristais cortantes, e Ana sentiu como se estivesse sendo puxada de volta, seu corpo se contorcendo no espaço, sem saber se conseguiria suportar o que estava por vir. Você não pode escapar, Ana! Ecoou a voz sombria do homem que observara tudo do canto da fenda. Apenas você pode decidir o que fazer com a verdade. A fenda se abriu ainda mais, e a escolha que Ana teria que fazer estava se aproximando. Havia algo mais que a esperava nas profundezas. Que segredo mais ela teria que encarar para finalmente libertar sua família? A emoção crescia, mas também a ansiedade. E, enquanto as trevas se agigantavam ao seu redor, Ana se questionou, estaria ela realmente pronta para descobrir tudo? O que mais ela estava disposta a perder neste labirinto de verdades? A escuridão ao redor de Ana pulsava como um coração sombrio, o eco de sua respiração soando como um tambor emocionante em seu peito. Cada sombra parecia ganhar vida, como se forças malignas a observassem, esperando para fazer dela uma marionete. De repente, a fenda se aprofundou, e uma nova imagem se formou à sua frente. Era a casa da avó, mas não como ela lembrava. As paredes estavam cobertas de um mofo verde escuro, e a luz que entrava pelas janelas parecia ter uma coloração doentia. Ana se sentiu puxada para aquele espaço, como se não houvesse como recuar. A figura de sua mãe apareceu novamente, mas estava distorcida, um reflexo de dor no rosto. Ana, isso é uma armadilha. Não se deixe levar. Ela gritou, mas a voz soava distante, abafada pelo som de risos cruéis que preenchiam o ar. Ana olhou em volta e viu crianças, ou eram apenas espectros de crianças. Elas dançavam e brincavam, mas seus olhares eram vazios, sem vida. Nos olhos de cada uma, ela reconheceu sua própria dor, como se aquelas almas perdidas estivessem presas em um ciclo sem fim. Vão embora! Deixem-me em paz! Ana berrou, mas suas palavras eram apenas um sussurro se afogando em um mar de desespero. Sentiu um frio abraçar, como se uma neblina espessa a envolvesse. A cada passo que dava, as crianças se aproximavam, as suas risadas transformando-se em choros agonizantes. Ana lutou contra a crescente sensação de claustrofobia, a impressão de que estava sendo observada por olhos ameaçadores. Explorou mais a sala, sentindo um peso que parecia aumentar a cada objeto tocado. Uma caixa antiga chamou sua atenção, de madeira escura, com entalhes intricados. Algo a puxou a abri-la, movida por uma curiosidade irresistível. Dentro, encontrou cartas, rostos familiares e omitidos nas palavras. A cada página que desfolhava, pedaços de história surgiam, revelando mais sobre sua mãe, mas também sobre seus próprios medos. Ela leu uma frase que cortou sua alma: se eu não puder me libertar, deixarei ela para trás. O impacto foi como um golpe físico. Você não tinha o direito de decidir por mim. Ana gritou com toda a força que tinha, suas lágrimas agora caindo, fértil como uma tempestade. Aquela frase, ecoando no abismo, tornou-se estrondosa, e no fundo, o sussurro de sua mãe respondia: às vezes, a liberdade vem com um preço. Enquanto as crianças se aproximavam, as risadas se tornaram gritos que rasgavam a realidade. Ana soube que precisava enfrentar a verdade não apenas sobre sua mãe, mas sobre o que estava se tornando. Com o coração pulsando, ela encarou o espectro infantil à sua frente, encontrando aqueles olhares vazios refletindo seu próprio medo. Qual é o preço que você está disposta a pagar, Ana? Uma voz gritou, a mesma do homem que observava à distância. Estão todos esperando pela sua decisão. Você realmente está pronta para enfrentar o que vem a seguir? Com um sentimento de determinação crescente,
Ana segurou a caixa, agora um símbolo de sua luta. O que ela tinha que revelar, descartar ou manter? Estava disposta a enfrentar as consequências, não apenas para libertar sua mãe, mas para se libertar também. Nesse exato momento, a visão de sua mãe apareceu na fenda, seu rosto mudando, refletindo um alívio antes não visto. Você chegou longe, Ana. Mas o que vem a seguir será o seu maior medo. As sombras rugiram em resposta, enquanto Ana se preparava para dar o próximo passo em direção à verdade, mergulhando mais fundo na escuridão. Mas o mistério não estava terminado. O que aconteceria se ela tivesse que escolher entre salvar sua mãe ou salvar a si mesma? A escolha estava mais próxima do que nunca, e a verdade pesava como uma espada afiada em seu peito. A escuridão se adensava diante de Ana, como se o ar em volta a envolvesse em um abraço opressivo. As crianças agora pareciam mais próximas, seus rostos pálidos refletindo o horror do que ainda estava por vir. O murmúrio das vozes crescia, uma cacofonia de lamentos e risadas que se entrelaçavam em um pesadelo sonoro. Você precisa escolher! O homem, uma silhueta indistinta, se aproximou mais, seus olhos brilhando como chamas em meio à penumbra. Ana sentiu um impulso de recuar, mas havia algo dentro dela que a mantinha firme. Era uma determinação feroz, apesar do medo crescente que a dominava. Como se as vozes das crianças à sua volta fossem um eco do que já havia perdido, um lembrete de que sua mãe estava lá, presa em um labirinto de dor. Ela olhou mais uma vez para a caixa que ainda segurava. O peso dela parecia mudar, como se as histórias dentro estivessem se agitando, ansiosas para serem reveladas. Ana hesitou. É agora ou nunca, pensou, enquanto concentrava a coragem que lhe restava. Abriu a caixa com um movimento brusco, seu coração batendo descompassado. As cartas eram apenas papel, mas nas mãos trêmulas de Ana, tornaram-se pesadas como pedras. Uma a uma, ela puxou as cartas, sentindo um frio na espinha a cada leitura. Você não pode salvar a todos, dizia uma. Liberdade é um conceito enganador. Outra advertia, cada escolha tem um eixo. Ouça o seu passado para não repetir os erros. Ela ficou paralisada ao ler mais adiante. O valor da sua vida depende do que você abre mão. Isso não é verdade! Gritou Ana, com raiva e desespero, enquanto as vozes pareciam aumentar, ecoando em contrariedade. As crianças se aglomeravam agora, suas bocas se movendo em uníssono, a melodia se transformando em uma sinfonia de dor. Eram elas as almas perdidas que sua mãe mencionara? Cada uma delas representava uma escolha, uma parte da verdade que ela nunca quis encarar. A figura da mãe retornou, mais nitidamente agora. Ana, escolha! Você tem que escolher! A urgência em sua voz fez o peito da jovem apertar. Eu estou presa, mas você pode mudar isso! Ana olhou em volta, rapidamente. As crianças a observavam, seus olhos implorando por libertação, um tormento refletido em seus rostos vazios. Ela sentiu uma onda de culpa. Viver em uma burburinho afetava não só a ela, e a dolorosa realidade era que, ao tentar salvá-las, poderia condenar a si mesma. Com um grito, ela se virou para o homem que observava. Qual é o preço? Por que você se importa com minha escolha? Porque a verdade é que você não será a única a pagar. Sua voz soava profunda e carregada de uma tristeza sombria. Ana se sentiu tonta. Era um dilema, uma escolha que implodia suas veias de dúvida. Se decidisse pela liberdade de sua mãe, estaria sacrificando sua própria salvação e, talvez, o fardo dessas almas que a rodeavam. Mas se escolhesse por si própria, isso significaria deixar sua mãe para sempre na escuridão, presa ao que a aprisionava. Ela olhou novamente para a caixa. Eleger verdade ou fé seria um salto perigoso. As sombras começavam a se agitar, quase como se intimadas por sua hesitação, e as crianças, agora muito mais próximas, levantavam suas mãos em um comprimento que era tanto um pedido quanto um aviso. Ana respirou fundo. Eu não posso ficar em silêncio. Eu não posso ignorar o que está diante de mim. E então, foi como se uma corrente elétrica atravessasse a sala, e tudo ficou em completa quietude, o silêncio profundo precedendo o grito da tempestade. O momento chegou, Ana, disse o homem, e seu sorriso não chegava a tocar seus olhos.
Falava com a certeza de quem já viu muitas decisões sendo tomadas, mas cujas consequências ainda estavam por vir. Ana cerrou os olhos, decidida. E enquanto seus lábios se abriram, ecoando a decisão que mudaria tudo, uma sombra mais densa emergiu dos cantos, pronta para devorar suas palavras. O que aconteceria se a escolha não a libertasse, mas a levasse a uma escuridão ainda maior? O caos ao redor de Ana parecia tomar forma própria, as vozes das crianças moldando-se em um coro de desespero e esperança contra o fundo turvo da escuridão. Tudo em sua mente clamava por uma resposta, uma decisão. A luz azul que antes abraçara o espaço agora se tornava perigosa, corroendo seu espírito como se cada raio elétrico fosse um aviso de que sua escolha não seria apenas sua. A figura enigmática do homem espreitante observava cada movimento dela, um riso contido em seus lábios. Ela percebeu que, independentemente da decisão que tomasse, ele poderia se beneficiar das consequências. A balança entre a salvação de sua mãe e sua própria liberdade quase a desequilibrava. Ana levou uma respiração profunda, sentindo o nevoeiro concentrar-se ao seu redor. A caixa em suas mãos parecia pulsar em um ritmo que seu coração acompanhava. Era hora de encarar a verdade. Eu escolho a verdade! Gritou, a voz ecoando como um trovão pelo espaço sombrio. Com essas palavras, uma tempestade se aproximou, e o chão começou a tremer sob seus pés. O homem sorriu, satisfatoriamente. As crianças, agora um exército de espectros de dor e perdas, rodearam Ana, suas expressões se transformando de uma súplica para um firme reconhecimento. Elas não eram apenas espectros, eram ecos de sua própria herança e triunfo. Antes que pudesse processar o que aconteceu a seguir, as sombras se agitaram e se tornaram uma série de imagens, um turbilhão histórico que revelou os segredos obscuros de sua linhagem. Ela viu sua mãe sendo obrigada a abrir mão de alguém que amava, sua avó e a forma como sempre fez pactos para proteção, mas que, com isso, havia criado correntes invisíveis que aprisionavam suas descendentes em ciclos de dor. O peso da verdade a atingiu como uma onda, e Ana sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Aquela dor que ela havia guardado a vida toda agora era palpável, e com cada revelação, surgia uma força impressionante dentro dela. Eu não sou mais sua prisioneira! Gritou, direcionando a voz a todas as almas ali presentes. Com a declaração, a energia mudou. As sombras de repente pareceram hesitar, como se um novo poder iluminasse o ambiente. O homem que permanecia à margem franziu o senho. Você não pode quebrar nossos laços assim, acusou ele, sua voz se tornando sombria e ameaçadora. Mas Ana não recuou. O abismo que se formara à sua frente agora parecia menos ameaçador. Ela sentia que podia conectar-se com as vozes que a rodeavam, compreendendo que eram fragmentos não apenas de desespero, mas de sabedoria infinita. Eu não irei sacrificar minha verdade por medo. Vou transformar essa dor em força. As crianças, em resposta, se entrelaçaram ao seu redor, formando um círculo de esperança e cura. As vozes unidas começaram a cantar, um canto suave, que ressoava em seu interior e pulsava com vida. A figura de sua mãe apareceu novamente, agora mais clara. Ana, você se atreveu a enfrentar a verdade, e sua expressão não era mais de dor, mas sim de orgulho. É isso, filha. Não é apenas sobre a libertação, é sobre reconciliação, disse. Perdoe a nós, livre-se das correntes. Ana percebeu que a chave não estava apenas em se libertar das amarras, mas também em perdoar e encontrar paz para todos os que sofreram por causa das escolhas. Com um último grito de libertação, Ana ergueu a caixa acima da cabeça. As cartas se elevaram, iluminadas pela força dos ancestrais. A verdade não é um fardo. É a luz que nos unirá. Ela proclamou. As sombras começaram a ser absorvidas, e uma onda de luz pulsante emanava de seu ser. A tensão se dissipou, e a força que a envolvia se transformou num abraço quente e acolhedor. Ela sentiu seus medos derretendo, a dor da linhagem fluindo como um rio em busca do mar. Quando tudo finalmente acalmou, a noite tomou uma nova forma. Agora, as estrelas brilhavam intensamente ao rompendo a escuridão. Os espíritos finalmente deixaram suas correntes. Os rostos das crianças estavam em paz, e a imagem do homem sombria se desfez, como se nunca tivesse existido. Você fez a escolha certa, Ana, disse sua mãe,
este eco jubilante se perdendo nas estrelas. Ana sorriu, um peso imenso aliviado de seus ombros. Ela havia aprendido a verdade e enfrentado os medos que geraram. A tradição não deveria ser um fardo, mas sim uma luz a ser seguida. Ali, sob a luz da lua e envolta pelos ecos dos ancestrais, Ana fez uma promessa: sua história seria de amor, perdão e transformação. E assim, a vida recomeçou não apenas para ela, mas para toda a sua linhagem, e as histórias contadas nas sombras agora eram luz, abrindo caminho para um futuro radiante. Se você chegou até aqui, esse é o seu momento. Não perca a chance de se inscrever imediatamente no canal para ficar por dentro de histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora, isso ajuda demais o nosso alcance e a cada clique, você apoia mais o nosso canal. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível de Ana, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão que vai tocar o coração de todos. Você precisa mostrar seu amor. Vamos juntos continuar essa jornada.